que é sobre a questão da influência das pessoas sobre nós, né, de modo geral, e como que isso interfere na nossa autoimagem. Olha só que legal. De modo geral, as pessoas elas têm uma influência potencial conosco, elas influenciam a nossa vida, e isso traz uma essência para nossa imagem, para nossa autoimagem, né? E não é tanto com aquela questão, por exemplo, que diga-me com quem tu andas que eu me direi quem és. Não é tanto nessa linha. Na verdade, o que eu vou falar hoje para você está mais relacionado a um ponto de as pessoas que você acaba observando, que você acaba avaliando, que você acaba tentando ter uma percepção, são pessoas que acabam interferindo na sua jornada de vida, tá? Indiretamente. Por quê? Porque de modo geral, nós, como pessoas, nós acabamos buscando aí imagens que são aquilo que nós queremos, daquilo que nós buscamos. Então, se você começar a tentar fazer algo na sua vida hoje e buscar uma referência, e é importante você ter uma referência, vou te explicar já já por quê, você acaba criando uma nova conexão na sua vida, tá? Você acaba criando uma nova conectividade. Então, isso acaba trazendo sim uma essência mais produtiva. Logicamente que assim, quando nós queremos chegar em algum lugar, quando nós queremos chegar em algo, num destino, nós buscamos mais coisas relacionadas a esse destino. Então, se você quer, por exemplo, fazer uma viagem, você vai começar a olhar para quê? Você vai começar a olhar para passagens aéreas, você vai começar a olhar para locações de carro, você vai começar a olhar, por exemplo, ali para guias de viagem, quais os pontos turísticos que tem naquela região, né? E não é difícil, quando você chegar no local, você começar até a ter hábitos das pessoas que lá estão. Você até ter hábitos das pessoas, começar a falar igual, falar parecido, ter ali, dependendo da região, um sotaque, né, relacionado. Ou se for uma viagem internacional, acabar tendo ali, por exemplo, um melhor desempenho daquele idioma que está na região, começar a falar palavras da região. Não é incomum. Por quê? Porque nós somos pessoas que somos adaptáveis. Você é uma pessoa adaptável, você é uma pessoa que consegue se adaptar com facilidade no ambiente. Por mais que você fale, Laércio, eu não sou muito adaptável não, tá? Eu tenho ali dificuldade de sinergia, de conversa, de bate-papo, de um monte de coisa. Tudo bem, você pode ter dificuldade, mas isso é treinável. Tudo é possível no cenário de você começar a se desenvolver. Na verdade, a grande pergunta não é nem se é possível ou não. A grande pergunta é o que eu estou disposto a fazer para chegar até lá. O que eu estou disposto a fazer para alcançar aquilo que eu quero na minha jornada de vida, para alcançar aquilo que eu quero no meu potencial de vida, né? O que eu posso fazer, o que eu estou disposto a fazer e até onde, né, eu estou disposto a ir para alcançar meu objetivo. Acho que essas são as perguntas certas, né? Essas são as perguntas que te trazem a base relativa. E aí nessa jornada você traz um potencial para você muito forte, muito impactante. Por quê? Porque você quer de fato ter resultados na sua vida, você quer ter resultados na sua jornada, mas você não sabe ali como criar esses resultados, como criar esse ambiente, como ter algo relacionado positivo nisso. E aí que entra a questão de você ter uma autoimagem, porque se você vê alguém que tem aquele perfil de vida que você deseja, se você vê alguém que tem aquele perfil, aquela imagem, está no posto que você quer, você acaba vislumbrando aquilo para sua jornada de vida também. Você acaba visualizando aquilo também para você, né? Mas aí ocorre uma situação que assim, então quer dizer que eu vou ter inveja da pessoa? Não, não é só em questão de inveja. Algumas pessoas têm inveja mesmo, né? E a inveja é você ver o outro naquilo que ele está e criar uma conexão negativa para com isso, no sentido, eu não quero que aquele tenha isso. Por quê? Porque ele está te denunciando. Ele está fazendo uma denúncia para você. Então, por isso que ocorre muito, por exemplo, em questões ali de amizades, de ambiente, de famílias, de parentes, enfim, que fala, o ambiente familiar, o ambiente de parente é um ambiente de inveja, né? De fato acaba sendo. Por quê? Porque a pessoa que prospera, ela acaba denunciando os que não prosperaram. E os que não prosperaram não quer que o prospere seja melhor do que eles. E aí como é que funciona tudo isso? Acaba sendo um ciclo negativo. E aí onde que entra? A pessoa tem inveja de mim, inveja pega, inveja faz mal, né? Inveja é uma coisa que vai acabar com a minha vida, porque o olho gordo, né, vai ser o potencializador da minha tragédia, né? Na verdade não é isso, na verdade a grande questão, se você for pensar em questões neurológicas, não estou falando aqui de espiritualidade, nada disso, mas em questões realistas e neurológicas, o que ocorre muito nisso é o seguinte, se a pessoa que você convive te joga para baixo, automaticamente você não consegue ir pra cima, entendeu? Por quê? Porque você tá ali naquele meio, você é o meio realmente das pessoas. E aí você acaba criando uma conexão.
Lembro de uma vez que eu trabalhava num ambiente que, assim, eu queria fazer mais, eu queria buscar mais dentro da empresa, queria correr atrás, ter mais resultado, fazer, vender, era uma empresa de vendas, né? Só que as pessoas que estavam ali do lado, quando eu cheguei lá, elas já estavam já num clima meio cansado, um clima já que não aguento mais, e levavam a vida naquele formato ali, né, de clima que eu não aguento mais. E tudo bem quanto a isso. Mas era muito difícil você falar, por exemplo, de ter mais resultados, de fazer mais, de criar mais identidade, de criar mais possibilidades, de fazer as coisas acontecerem de forma melhor. Por quê? Porque as pessoas não tinham aquele motivador, elas queriam, na verdade, tinham mais os desgastes do que os motivadores, né? E aí quando eu comecei a buscar tudo isso, comecei a ter resultados diferentes, né, naquilo que realmente eu fazia, existia um cenário de percepção onde as pessoas acabavam tendo uma certa referência, tá? Isso acontece mesmo, porque em qualquer lugar, se você tiver um resultado diferente, as pessoas podem não gostar de você, as pessoas podem não quererem estar com você, não gostar de você, mas se você tem um resultado melhor que elas, automaticamente você acaba tendo ali uma situação de referência, dependente se as pessoas gostam ou não de você, tá? E já ocorreram, por exemplo, situações que eu vi que eu não me simpatizava com as pessoas que ali estavam, principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. Mas os resultados eu não podia negar, né? E alguns ficaram mais tempo, outros menos tempo, enfim, aí seguiu-se nesse sentido. Mas eu acredito que eu só consegui, né? Não só acho, mas eu tenho certeza, acredito realmente confiança com isso, que eu comecei a ter melhores resultados quando eu comecei a parar de olhar essas pessoas. Quando eu comecei a enxergar para aquilo que eu queria, comecei a enxergar para aquilo que eu buscava, quando eu comecei a enxergar os objetivos de resultados mesmo, eu comecei a criar uma conexão muito mais efetiva para que as coisas realmente pudessem ser funcionais. Para que as coisas pudessem dar certo de fato e alcançar aí novos caminhos na minha jornada de vida, né? Novos caminhos na minha realização. E aí nesse tocante eu comecei a ter resultados mais favoráveis. E fui buscar outros negócios, buscar outras coisas deram certo, coisas deram errado, né? Mas a vida é assim mesmo. Às vezes você cria projetos que não saem exatamente como você quer. Agora, o grande importante é quando você vê um projeto que você funciona, que você vê que realmente vai ter resultado, um projeto que vai ser funcional na sua vida. E aí você começa a enxergar tudo isso, aí é importante você pegar e dedicar a energia nisso, dedicar a energia naquilo que você quer fazer. Porque se você começar a dedicar energia nesse processo de vida, você automaticamente começa a ter os resultados valiosos, né? É a velha história de colocar a semente na terra fértil. É a velha história de você começar a colocar a semente no ambiente realmente que as coisas vão funcionar. Colocar a semente onde o ambiente vai ser fortificado, estruturado, jogar adubo ali, né? E junto disso você ter essa criação onde você vai conseguir criar muito mais na sua vida.